Olá, amados, tudo bem com você? Vamos compartilhar mais um maná nesse dia. Eu peço que você também compartilhe esse link para os seus amigos, familiares, aí nas suas redes sociais, seu WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, que você fique muito à vontade para isso. Você pode seguir o nosso canal, Cristo é a Resposta, siga o nosso canal e compartilhe esse link para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus, amém? O nosso intuito aqui não é falarmos de nós mesmos, mas do poder da palavra de Deus, o poder criador, o poder curador, o poder que tudo transforma, da palavra do nosso Deus, amém? Eu quero já entrar com você aqui na palavra, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo ele vai estar tratando sobre a ressurreição dos mortos. Por que Paulo estaria tratando desse assunto? Porque era o assunto do momento ali em Coríntio, né? Ali na região de Coríntio, onde havia a igreja, era justamente esse assunto. Como hoje não é muito diferente, não é? As igrejas, elas de época em época levantam algum tipo de assunto, né? Por exemplo, alguns momentos existem igrejas que levantam a seguinte bandeira: a oração em línguas não é mais para hoje. O falar em outras línguas ficou lá no passado. Agora não é necessário mais. Foi somente lá quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre aqueles irmãos que estavam reunidos. E aí começa-se um debate sem fim sobre isso, ao invés das pessoas simplesmente irem para a palavra, não é? Buscarem entender pelo Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa, ela tenta entender a Bíblia pela mentalidade dela, por aquilo que ela conhece. Irmãos, isso é um erro muito grande. Nós tentarmos entender a Bíblia pela nossa visão pessoal, né? Nós não devemos forçar uma interpretação da Bíblia segundo aquilo que nós somos, segundo aquilo que existe dentro de nós, porque a nossa natureza humana, pecaminosa e limitada, ela não está apta para isso. Nós não estamos aptos. Apenas o Espírito da Palavra de Deus, que é o Espírito de Deus, vai nos revelar a Bíblia. Vai falar, inclusive, nem de si mesmo, vai falar tudo que Jesus quer que ele fale. Então, a importância de nós nos colocarmos em dependência da pessoa do Espírito de Deus para entendermos a Bíblia, né? E aqui os irmãos não eram diferentes, né? Veja, já passaram-se mais de 2000 anos e ainda hoje, nos dias de hoje, nós vemos muito isso. E lá na ocasião também, Paulo então precisa falar com aqueles irmãos de Coríntios e ele começa então a explanar, ele fala: olha que coisa interessante. Se não, alguns de vocês aí estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos. Ora, se não há ressurreição de mortos, então nem Cristo ressuscitou dos mortos. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, vocês permanecem em seus pecados. Então ele começa a levar aquele povo a pensar. Irmão, sabe qual é a maior proposta do Evangelho? É que nós nos tornemos pessoas humanas pensadoras. Pessoas que pensem em Deus, que pensem na palavra, que busquem compreensão da palavra pelo Espírito. Não, Deus não quer que nós venhamos engolir tudo. Nós não somos fantoches na mão de Deus, nós não somos robôs na mão do Senhor. Nós somos pessoas dotadas de livre arbítrio, livres decisões. Nós temos o poder de decidirmos as nossas escolhas, para onde vamos, se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, se prosseguimos, se paramos, se voltamos atrás, mas para tudo. A palavra de Deus vai nos dar uma direção. Por exemplo, quando a esposa de Ló, que a Bíblia não cita nem o nome dela, quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Em um determinado momento, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Então a Bíblia vai nos dar muitos momentos, muita informação, muito conhecimento, muita bagagem, muito conselho
para que nós não venhamos olhar para trás, voltarmos a querer uma antiga vida. Nós vemos o próprio povo de Israel, quando saem ali do Egito, e de repente começam a olhar para trás, até reclamam com Moisés, que agora só tinha o maná, que não tinham mais os pepinos, os alhos, as cebolas do Egito. Veja como que a natureza humana, ela é perigosa. A natureza humana carnal, uma natureza humana que não passa pelo crivo da palavra, que não passa pela unção de Deus. A natureza humana, quando não é mortificada, queridos, ela é perigosa. Por isso a Bíblia diz, não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é muito real e muito urgente para nós, muito atual. Então, a Bíblia vai nos dar conselhos acerca de tudo. A questão é se eu estou apta a ouvir esse conselho e tomar para a minha vida. E aqui Paulo estava passando por isso ali na igreja. E ele começa a falar, olha, incrível, se não existe ressurreição de mortos, pessoal, vocês estão em seus pecados ainda, porque daí Cristo não expiou os seus pecados, não ressuscitou com o corpo glorificado, já com o pecado expiado. Então vocês não têm salvação, hein? Que coisa séria. Perceba que quando nós nos tornamos doutores da lei, doutores da palavra, mestres, queridos, muitas vezes nós vamos correr o risco de nós mesmos nos condenarmos pela falta de conhecimento real da palavra. Enquanto achamos que somos mestres e doutores, nós começamos a declarar tantas coisas por não termos entendimento real da palavra, e quando nós vamos lá olhar, nós estamos nos condenando os outros. Como é sério isso? E aqui então Paulo, ele fala um versículo aqui no contexto, eu não vou ler todo o capítulo de 1 Coríntios 15, eu não vou ler, mas eu te convido depois que você leia. Paulo vai falar com muita propriedade sobre isso. Agora, no versículo 19, Paulo fala aqui algo tremendo, que é o que o Senhor quer falar conosco hoje. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Que palavra é essa, meu irmão? Se nós, olha o que Paulo fala. Se nós temos esperança em Cristo somente para essa vida aqui, terrena, nós somos, ele chega a dizer, de todos os homens, quer dizer, todos os homens da face da terra, nós somos os mais dignos de compaixão, de misericórdia, de clemência, porque nós não estamos entendendo nada. Era como se Paulo estivesse falando isso. Sabe o que isso aqui nos remete nessa hora? Se você que está me ouvindo, a tua esperança em Cristo Jesus é apenas para resolver os seus problemas terrenos. Se você busca Jesus apenas porque o teu casamento está com problema, está em crise, você está à beira de um divórcio, ou você hoje pode ser já uma pessoa divorciada que está buscando recomeçar a tua vida e o teu foco tem sido esse, você só está buscando isso em Jesus, porque você sabe que Deus tem poder para te dar um bom esposo, uma boa esposa. Se você crê em Jesus apenas para essa vida, para que Ele te dê dinheiro para pagar tuas dívidas, para que você saia da mão do agiota, para que você pague aí as parcelas do teu carro, que já está quase indo para leilão, né? Você está quase perdendo a tua casa. E o teu foco em Cristo é apenas para essa vida, para que Ele resolva isso. O teu foco é para que Cristo cure o teu corpo físico. Você está com uma doença, algo que os médicos têm tentado te dar uma solução completa, você até está no processo de cura, mas você não tem a cura completa, e você tem buscado a Cristo, porque você entendeu que a medicina é limitada, mas a medicina de Cristo é sobre tudo e todos, que Ele está a anos-luz da medicina terrena, e você já entendeu isso, então você está buscando a tua cura.
todas as coisas que as pessoas estão buscando apenas para essa vida. E muitas pessoas até se acham mais especiais que outras. Elas entram em campanha, saem de campanha, entram em campanha, sempre para que Deus faça. Em si mesmo, queridos, não é errado nós buscarmos a ajuda do alto. Mas se nós temos vivido para que Deus resolva os nossos problemas apenas para essa vida, se eu não entendi que eu sou um ser espiritual, que eu sou eterno, que Deus tem um propósito, que Deus tem coisas a fazer na minha vida, e que a vida não para por aqui, eu sou de todas as mulheres a que mais precisa de compaixão. Percebe isso? Então aqui os coríntios estavam tendo uma discussão, né? Talvez uns ali dissessem, nós sabemos mais, você sabe menos, você fulano não está entendendo nada, ressurreição não existe, esse negócio é balela, é conversa fiada. E ali começou uma discussão em Corinto desnecessária, porque eles deveriam ir para a Bíblia, já havia a promessa da ressurreição. Inclusive aqui Cristo já havia sido ressurreto dentre os mortos. Tanto que no começo aqui ele fala, quando Jesus aparece para os irmãos, depois ele aparece para mais de 500 irmãos de uma só vez. Então ele vai ali confirmando a palavra, dizendo para eles, olha, está tudo escrito aqui, por que vocês insistem em dizer que isso não existe? Irmãos, isso só prova que vocês estão crendo em Cristo apenas para essa vida. O alvo de vocês está errado. Então, nesse momento, Deus está falando isso conosco, queridos. Qual tem sido o teu alvo na presença de Deus quando você vai na tua igreja? Apenas para que Deus alivie o seu problema no momento? Apenas para que Ele alivie? Até porque, queridos, isso não é garantia de que nós vamos ser pessoas firmadas na presença de Deus, porque se nós não tivermos o coração transformado, vai acontecer conosco igualzinho aconteceu com os 9 leprosos, foram curados os 10, mas apenas um volta para dar glórias a Deus. Hoje a igreja de Cristo, ela é composta por muitos dos 9 leprosos, pessoas que constantemente têm recebido as bênçãos do Senhor, têm recebido resposta dos céus e depois elas têm seguido as suas vidas. Elas até permanecem dentro das igrejas, mas elas continuam com uma mentalidade errada, sempre buscando para as coisas dessa terra e apenas para esse mundo. E Paulo está dizendo aqui, pelo Espírito Santo, essas pessoas são as mais dignas de compaixão do que qualquer outra. Porque quem não tem conhecimento, tudo bem. E quem tem? Então que fica essa reflexão para o seu coração, para o meu coração. Será que eu sou de todas as pessoas a mais digna de compaixão? Porque eu tenho problemas? Porque eu sou cristã? Porque eu creio em Cristo apenas para essa vida? Ah, meu irmão, que nós possamos sondar o nosso coração nesse dia e que você fique com essa palavra. E eu peço que você leia depois 1 Coríntios capítulo 15 de forma integral, que Deus vai falar muito mais ao teu coração, amém? Vamos fazer uma oração agora? Inclusive, olha só, a luz do sol apareceu aqui na janela. Que a luz da palavra ilumine a tua vida, você que está me ouvindo aí. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa agora que me acompanha, essa pessoa que ouve essa mensagem nesse momento. Meu Deus, eu sei que a tua palavra não volta vazia. Que possamos sondar o nosso coração à luz da tua palavra. Que esta palavra venha falar conosco. Eu tenho crido em Jesus apenas para essa vida e ainda eu me exalto sobre isso? Eu sou de todas as mulheres a digna de maior compaixão. Senhor, que a tua compaixão não seja para que, olhando para mim, me veja tão fora do alvo assim, mas que o Senhor olhe para nós, nos vendo, interessados em crescermos em Ti, em nos arrependermos de forma genuína, de galgarmos os degraus na Tua presença de crescimento, que possamos experimentar da Tua graça nessa terra, para trabalharmos para o Teu reino afinco, Senhor, de forma mais produtiva, não apenas olhando para a nossa própria vida, mas primeiramente para os Seus interesses, porque somos servos do Senhor. Que a nossa vida, Senhor,
esteja verdadeiramente no teu altar, que o Senhor ilumine a mente e o coração dessa pessoa. É o que eu peço a Ti agora, Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo Maná, em nome de Jesus.